Lula, que vai dar um depoimento a nosso convite. Pois é, Brizola, nós temos vários motivos para sermos contra o pacote econômico. Em primeiro lugar, porque ele é autoritário. O presidente da República já enviou mais de 30 medidas provisórias ao Congresso Nacional. E o que é pior, não quer que o Congresso Nacional escuta as medidas, quer que o Congresso Nacional aprove a toque de caixa, fazendo com que o Congresso Nacional seja submisso ao Poder Executivo como era no tempo do regime militar, ou até mais do que no tempo do regime militar. Mas eu queria pegar dois aspectos que o pacote traz prejuízo enorme para a classe trabalhadora. O primeiro dele é o salário. O trabalhador vai perder a inflação do mês de março. Ou seja, o trabalhador no mês de maio teria que receber uma inflação do mês de março, que é medida do dia 15 de fevereiro ao dia 15 de março. Essa inflação o trabalhador não vai receber. Ele vai receber apenas a inflação prevista para o mês de abril, que vai ser calculada pelo governo. E o governo não diz como é que vai repor esse prejuízo para o trabalhador. E vocês estão lembrados. Nós já perdemos no plano verão, nós já perdemos no plano cruzado, e agora, certamente, vamos perder outra vez no plano Collor. Se não bastasse isso, o plano é prejudicial ao trabalhador de salário mínimo e prejudicial ao aposentado. Por quê? O trabalhador de salário mínimo, pela lei que nós tínhamos e que estava em vigência no Congresso Nacional, além da inflação, ele recebia 3% de aumento real ao mês. Pela nova medida provisória, o trabalhador vai receber a inflação prevista, mais 5% de aumento real ao trimestre. Ou seja, enquanto ele recebia 3% ao mês, agora vai receber 5% em 3 meses. Significa que os trabalhadores vão receber praticamente 50% a menos de aumento real do que recebia na lei velha. Ora, se não bastasse isso, é importante dizer o seguinte: quem é que está favorável ao plano? Uma grande parcela da sociedade brasileira está acreditando porque acha que vai dar certo e porque está acreditando na propaganda de televisão. Para mim, esse plano cheira ao mesmo modo que cheirou o plano cruzado. É um plano que tem como objetivo apenas as eleições de 1990. É só ver quem está favorável. As mesmas pessoas que votaram contra tudo que a classe trabalhadora queria na Constituinte, Delfim Neto, Roberto Campos, Roberto Marinho, que fazia propaganda contra as medidas avançadas da classe trabalhadora, estão favoráveis ao plano. Por isso, eu ouso dizer no programa do PDT, nós do PT somos contra esse pacote econômico, achamos que ele é prejudicial à classe trabalhadora e achamos que ele favorece aos grandes grupos econômicos nacionais e internacionais. Insistem em dizer que este novo governo é o moderno, que este plano Collor vem para modernizar a nação. Francamente, só a propaganda, porque o papel aceita tudo, os microfones também, o vídeo também. Então armam toda essa onda visando o quê? Impressionar. Ora, o que é este plano? Se não o receituário do Fundo Monetário Internacional. A coisa mais velha, mais arcaica, mais anacrônica do que a receita do FMI? Qual a nação neste mundo que, seguindo o receituário do FMI, desenvolveu-se? Eu quero saber. Aliás, vendo em conjunto, em todo o mundo, o que podemos afirmar é que nação que entregou o seu patrimônio, entregou as suas empresas, entregou o seu comércio, entregou as suas fábricas, entregou as suas terras, entregou a sua economia aos interesses estrangeiros, não se desenvolveram. Só se desenvolveram aquelas nações que, com brio, com orgulho, procuraram, através do seu próprio povo, construir e fazer o desenvolvimento. Pois bem, volto a insistir em relação a esta onda, este verdadeiro bombardeio de propaganda visando nos confundir. Vejam, por exemplo, o que fazem com este falso dilema: privatização, estatização. Quando que a rigor, o que nós devemos buscar é o interesse público. Privatizar nos países desenvolvidos é uma coisa muito diferente do que ocorre aqui. Privatizar aqui é praticamente concentrar o capital. Por conseguinte, uma linha antidemocrática, uma linha antissocial e contrária ao desenvolvimento. Privatizar naqueles países é praticamente democratizar o capital. Aqui não. Com agravante de que, em geral, conforme o vulto da empresa a ser privatizada,
vai cair nas mãos do capital internacional. Por conseguinte, a desnacionalização da economia. Acho que nós, brasileiros, necessitamos realizar esse esforço, apelar para os nossos próprios valores, apelar para o exemplo, para as ideias que nos deixaram os fundadores dessa nação. Não vai ser nos entregando, não vai ser fazendo a miséria do nosso povo, não vai ser nos submetendo aos interesses internacionais é que nós iremos construir este país. Será que um governo como este, que acende e adota estas ideias e estas medidas, poderá alcançar algum resultado quando ontem uma águia como o senhor Delfim e o senhor Roberto Campos, com toda a força e a disciplina de um regime militar, nos levaram a esta crise? Não tem saídas por estes caminhos. Os nossos caminhos são democráticos. E não há outro senão a redenção do nosso próprio povo. Nós temos que nos voltar essencialmente para dentro, com vergonha, com orgulho, com amor próprio, nós próprios fazer o nosso desenvolvimento. Cuidado, povo brasileiro, com toda esta massa de propaganda que está aí, especialmente com esta linguagem dos tecnocratas. Os meios de comunicação dão grande repercussão para esta linguagem que nós chamamos de economês. Tudo isso se destina a nos confundir, embaralhar a nossa visão do conjunto. Quer que todos nós permaneçamos preocupados com esta árvore, com aquela outra, e nos esqueçamos da floresta. Para se entender este plano Collor, por exemplo, é necessário deslocar-se, tomar alguma distância de tudo isto e questioná-lo de fora para dentro. Nós precisamos considerar que a economia brasileira não é autônoma, não é um universo independente, fechado, de tal modo que, resolvendo o problema do déficit público, resolvendo mais este, mais aquele outro problema, a situação desta, daquela árvore, nós teremos a solução da floresta resolvida. Não. Isto é uma economia que está inserida num grande estômago, que é a economia internacional. A economia internacional tornou-se uma espécie de um grande polvo, com os seus 1000 tentáculos e ventosas colocados sobre nós. E essa enorme economia, que é a 8ª, a 9ª do mundo, está aí com um dos povos mais empobrecidos, mais fracos, mais submergidos na degenerescência e na miséria. É justamente esse cordão umbilical, são as perdas internacionais, a grande causa da inflação. Porque o Brasil, essa é a grande verdade, tornou-se nestes tempos o maior centro da roubalheira internacional de toda a história humana. Os negócios da China tornaram-se agora os negócios do Brasil. Essa é a nossa situação, e aí está a causa essencial da inflação. E a classe dirigente que entrou nesta cumplicidade esconde do povo brasileiro essa verdade. Povo brasileiro, nação em cuja economia ingressa mais riqueza do que sai, não tem inflação. Nação de cuja economia sai mais riqueza do que entra, acaba mergulhando, quanto maior a perda, mais inflação. E o que são as perdas internacionais? Agora nós estamos vendo claramente, concretamente, a dívida, por exemplo. Mas a dívida é um detalhe. O que o país perde através dos mecanismos de importação e exportação, das remessas, que por 1000 formas, contabilizadas ou não contabilizadas, das transferências que se fazem para fora e assim por diante. É um contexto de perdas internacionais. Encarar esse aspecto, juntamente com os ajustes internos, é o que impõe para um país como nós. Nós não queremos brigar com ninguém, mas nós precisamos tratar de defender os nossos interesses.
Isto a classe dirigente não pode fazer. Por isso é que nós consideramos que, a rigor, essa casta que vem controlando o nosso país, que nos levou à crise, que criou a inflação, que nos levou a este quadro, não tem saída e não tem solução para o Brasil. Através de golpes de espertezas, tem conseguido manter o poder e o governo nas suas mãos. Mas essa convicção profunda eu tenho. Este é o último cálice envenenado que conseguirão impor ao povo brasileiro. Ainda continuo fazendo igual eu vinha fazendo.